Olá pessoal, hoje nós iremos ver a aula do número 7, onde a gente vai falar sobre o impacto da tecnologia na sociedade, dentro da nossa disciplina de Sociologia. Eu me chamo Mariana Tavares Silva, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por 10 anos fui professora de Química de ensino médio e atualmente eu estou na área de Segurança Pública na Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Essa nossa aula, ela está dentro da disciplina de Sociologia do Colégio Jean Piaget, referente ao terceiro ano de ensino médio da turma de EJA, referente também ao segundo semestre de 2024. Qual a justificativa dessa aula? Podemos dizer que o progresso tecnológico é uma força transformadora na sociedade contemporânea que vai afetar vários aspectos da vida cotidiana, desde as relações sociais até a economia. Neste contexto, a análise sociológica desses impactos da tecnologia vão se tornar essenciais para poder se compreender as dinâmicas sociais, das mudanças nas relações interpessoais, das transformações econômicas e dos desafios éticos que acabam surgindo. Quais são os objetivos de estudar um pouco do impacto da tecnologia na sociedade? É investigar como que essas tecnologias da comunicação e de redes sociais impactam a forma como as pessoas se relacionam, interagem e constroem identidades. Analisar os efeitos da automação, da inteligência artificial e das tecnologias emergentes no mercado de trabalho, explorando as implicações para o emprego, as relações laborais e as desigualdades econômicas. Também examinar como as tecnologias são utilizadas para exercer poder, controle e vigilância na sociedade, considerando as questões de privacidade, segurança e ética. O nosso conteúdo vai se embasar, então, nas teorias sociológicas da tecnologia, quais são as transformações nas relações sociais, os impactos econômicos do mercado de trabalho que podem ocorrer, falar um pouco sobre a vigilância, privacidade e a ética digital, um pouco de cultura digital e identidade online e a educação digital e o acesso ao conhecimento. Iniciando então pelas teorias sociológicas da tecnologia, podemos dizer que elas buscam compreender a relação complexa que existe entre a sociedade e o desenvolvimento tecnológico. Elas exploram essas teorias vão explorar como essa tecnologia é moldada por fatores sociais, econômicos e culturais e ao mesmo tempo que influenciam e transformam as estruturas dinâmicas da sociedade. Também, essas teorias, elas vão oferecer diferentes perspectivas para entender como a tecnologia é moldada ou se molda na sociedade. A análise crítica dessa abordagem vai contribuir para uma compreensão mais complexa das interações entre a inovação tecnológica e os contextos sociais em que ela ocorre. Aqui uma citação de Nascimento de 2016, onde fala então que os computadores fazem parte da vida em sociedade. Podemos dizer, desde o complexo painel de controle das grandes indústrias, as prefeituras de pequenas cidades, desde a tecnologia no quarto, desde consultórios médicos, trabalhos, motores de carros, até adolescentes, adultos e alguns idosos e crianças que também trabalham hoje com tecnologia. A difusão praticamente viral dos computadores pessoais, dos smartphones, laptops e tablets parece extrapolar até certo ponto algumas das conhecidas barreiras da estratificação social, de classe, de gênero ou de identidade. Essa tecnologia, ela tem se apresentado como um principal fator do progresso e do desenvolvimento da nossa sociedade. No paradigma econômico vigente, ela é assumida como um bem social e, juntamente com a ciência, é um meio para a agregação dos valores aos mais diversos produtos, tornando-se a chave para a competitividade estratégica e para o desenvolvimento social e econômico de uma região. Quais são os
impactos econômicos e o que nós temos quanto ao mercado de trabalho quando a gente fala de tecnologia. Nós podemos dizer que as transformações dessas relações sociais, elas vão ter um impacto significativo na situação econômica e no mercado de trabalho. E essas mudanças acabam sendo impulsionadas por fatores como os avanços tecnológicos, a globalização e os movimentos demográficos e as mudanças de perspectivas sociais. Nessa citação aqui, a gente pode dizer que hoje está claro que os efeitos da Covid no país não serão de curta duração. Diante de um cenário em que a própria estrutura econômica do país está ameaçada, mais do que nunca se desvela a incapacidade de mercado em oferecer soluções adequadas à degradação das condições de vida dos trabalhadores. Em função disso, é fundamental analisar as principais tendências para o mercado de trabalho nacional, bem como a forma que o governo vem atuando diante disto. Um pouco sobre vigilância, privacidade e ética digital. O que nós podemos trazer sobre essas questões? Que elas se tornaram temas centrais de debates contemporâneos. Devido a quê? Devido aos avanços tecnológicos que acabam facilitando a recolha, o armazenamento, a análise massiva dos dados. Essas questões de vigilância, privacidade e ética digital, elas suscitam preocupações sobre o equilíbrio entre a utilização legítima da tecnologia para diversos fins e a proteção dos direitos individuais. Até que ponto nós podemos e até que ponto nós não podemos e iremos ferir. A citação, então, importante que envolve a vigilância, privacidade e ética, é dizer que a crescente oferta de produtos e serviços em ambientes virtual resultaram em significativo aumento de volume dos dados pessoais e organizacionais, que transitam por rede de dados e são armazenados em diferentes locais por diferentes entidades. A interação neste ambiente é monitorada continuamente, seja por necessidade relacionada a interesses de empresa ou organizações, ou seja para coibir práticas ilícitas as mais diversas. Um pouco sobre cultura digital e identidade online. Nós podemos dizer aqui que são fenômenos intrinsecamente ligados ao desenvolvimento da sociedade no mundo cada vez mais conectado digitalmente. A cultura digital refere-se às práticas, valores e expressões culturais que surgem da interação com as tecnologias, enquanto a identidade online vai envolver a construção e a representação da identidade de alguém no ambiente digital. Quando nós examinamos cultura digital e identidade online, é necessário e essencial que a gente considere a diversidade de experiências e a complexa dinâmica entre essas expressões individual e as influências coletivas que as mesmas causam. A sociologia vai acabar desempenhando um papel fundamental para que a gente possa, então, compreender este fenômeno e analisar as consequências sociais e culturais associadas. Quanto à educação digital e o acesso ao conhecimento. Então, esses dois temas aqui desempenham um papel vital na sociedade, onde vão moldando a forma como as pessoas aprendem, comunicam, como aprendem, como se comunicam e como mantêm-se informadas no mundo cada vez mais digitalizado. A intersecção que existe entre a educação digital e o acesso ao conhecimento, ele acaba sendo fundamental para uma construção de uma sociedade informada e capacitada, que essa sociedade será capaz de se adaptar às rápidas mudanças no ambiente educativo e tecnológico. Essa interação desempenha um papel vital na promoção da equidade educacional e na criação de oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para indivíduos em todo o mundo. Nossa metodologia da aula 7 foi baseada, então, numa aula expositiva, onde a gente apresenta conceitos fundamentais e teorias contextualizadas historicamente, através de discussão em grupo, onde a gente pode, então,
criar um debate para estimular o pensamento crítico através de estudo de caso e aplicação de teorias em situações concretas. A avaliação será com prova escrita para poder avaliar o conhecimento de vocês, teórico, e o poder da capacidade de argumentação. Além disso, a avaliação será através das apresentações orais, que vocês vão demonstrar a compreensão que vocês têm da aplicação teórica, participando, então, de trabalhos individuais e de grupos, onde a gente vai pesquisar e aplicar essa prática das teorias em situações reais. Finalizando, um projeto final, onde nós vamos, então, fazer uma pesquisa e uma aplicação prática dessas teorias sociológicas numa questão social relevante. Essas são as referências bibliográficas mais importantes utilizadas, então, para essa aula de número 7.